E aí galera, tudo beleza? Bora lá para mais um vídeo, vamos conversar o que está acontecendo com o Bitcoin de ontem para hoje. Ontem nós tivemos feriado, então o mercado tradicional americano não abriu e normalmente quando esses dias acontecem com baixo volume, a tendência é você ter pequenas quedas ou pelo menos baixa movimentação no mercado. E foi exatamente o que aconteceu, nós tivemos aí uma movimentação muito pequena, porém não tivemos baixa, muito pelo contrário, o Bitcoin subiu de ontem para hoje. Subiu pouco, é verdade, mas subiu. Agora o que isso quer dizer? Isso mostra pra gente que o Bitcoin pode retomar alta? Vamos lá conversar um pouquinho, analisar o gráfico, o que eu acho que vai acontecer com o Bitcoin e algumas altcoins nos próximos dias, semanas. Agora, antes da gente entrar no gráfico aqui, eu quero deixar muito claro que nada que eu falo nesse vídeo serve como recomendação de investimento. Então, eu não dou recomendação de investimento. Tome muito cuidado quando você for investir o seu dinheiro, porque, afinal de contas, o mercado de criptomoedas é muito volátil e você pode perder o seu capital. Só invista dinheiro que você está disposto a perder e faça a sua pesquisa antes de investir. Não siga nenhuma dica que eu dou nesse canal como dica de investimento. Beleza, pessoal? Agora sim, bora lá para o gráfico. Eu quero mostrar para vocês alguns pontos que me deixam preocupado aqui, principalmente no Ethereum, tá? A gente já vai entrar lá em relação ao Ethereum, que é a principal altcoin aí no mercado. Bom, o gráfico do Bitcoin, se a gente for aqui para gráficos menores, antes da gente entrar aqui no gráfico diário, vocês podem ver que de ontem para hoje nós tivemos aí uma alta significativa até. Nós saímos lá do 104.300 e chegamos a bater 106.500, tá vendo? Um pico aqui no 106.500, porém deixando uma vela aqui que é um pouco preocupante, tá? Que é uma estrela cadente, praticamente, que é essa vela que tem aqui um pavio enorme e um corpo bem pequenino para baixo. É como se fosse quase um martelo invertido, essa estrela cadente que a gente chama. Então isso aqui traz para a gente uma preocupação e provavelmente uma tendência de baixa. Claro, nós estamos falando aqui de um gráfico de 1 hora, então isso daqui não quer dizer muito. O gráfico de 1 hora ele é facilmente desconfigurado quando a gente vai para gráficos maiores, tá bom? Então, se a gente pegar aqui e der uma olhada no gráfico de 4 horas, olha o que a gente tem configurando a mesma coisa, o mesmo candle. Então aqui você já tem uma característica um pouco mais forte, porque nós estamos falando de um gráfico de 4 horas. E tem um outro gráfico também em questões de horas, pessoal, que eu gosto de olhar, que é o gráfico de 12 horas. Se a gente for olhar no gráfico de 12 horas, temos aí um corpo que é um pouquinho sem definição aqui, mas a gente tem um pavio quase que igual dos dois lados. Porém, pessoal, o mais importante aqui, mesmo que a gente olhe no gráfico de um dia, que é bem parecido, ele ainda não reverteu a tendência de baixa, tá bom? Por quê? Porque mesmo que com essa alta de ontem para hoje, aí uma alta pouco expressiva, é verdade, 1% de alta de ontem para hoje, nós ainda temos a configuração no Bitcoin de tendência de baixa. Porque se você reparar aqui, ele bateu lá no topo, veio fazer um fundo, fez um topo mais baixo do que o anterior, está tentando aqui segurar acima, mas está vendo de novo um topo mais baixo aqui. Então a tendência ainda continua de baixa, tá, pessoal? E nós já falamos aqui que inclusive em configurações maiores ainda do que essa tendência, se a gente tirar aqui, nós temos aquilo que eu já mostrei para vocês em outros vídeos, que é a configuração de um ombro, cabeça e ombro. Normalmente, quando a gente tem isso daqui, nós temos quedas à frente, tá bom? Temos quedas chegando aí. Então, é um pouco complicado ainda o cenário do Bitcoin. A gente pode ter aqui um possível segundo cenário, tá? Um cenário mais bullish, que é o seguinte. Vamos supor aqui que o Bitcoin, por alguma razão, entra em uma força compradora, uma notícia bem impactante, que eu acho que é a única razão, é o único motivo que pode fazer com que o Bitcoin consiga subir. Vamos supor que aqui, ó, ele bateu lá no fundo e aqui ele está fazendo um fundo ascendente, ou seja, ele bateu aqui para a partir de agora voltar a subir e ganhar uma força compradora, que pode ser um segundo cenário aí, eu acho menos provável, tá? Menos provável. O que pode acontecer então com o Bitcoin? O Bitcoin pode, vamos fazer aqui, puxar, opa, desculpa, vamos puxar isso aqui para baixo, para vocês verem aqui de uma maneira mais
Ah, mas que saco, mais fácil. Vamos lá. O Bitcoin, então, nesse caso, nesse cenário hipotético que eu estou falando, ele está aqui, ó, ainda se segurando, tá vendo? Ainda se segurando na EMA de 50 períodos. Pessoal, é extremamente importante você utilizar essas médias móveis como referência, tá? Tanto para resistência como para suporte. Porque antes, deixa eu colocar aqui, só mostrar para vocês, antes de traçar isso aqui, dá uma olhada onde o Bitcoin está se segurando e repicando. Tá vendo que ele bate aqui nessa linha azul e volta para cima? E ele logo já bate na linha amarela, tá vendo aqui, ó? E já volta para baixo. Ou seja, ele está trabalhando aqui, pessoal, exatamente dentro das EMAs, dentro das médias. E repara que elas estão afunilando, elas estão se cruzando. Então, nesses tempos de baixa volatilidade, podemos trazer aí alta volatilidade nos próximos dias, tá? Ou para cima ou para baixo. Por quê? Porque essas médias vão se juntar e nesse caso aqui nós tem algumas pessoas até que chamam aí, né, em médias maiores, quando elas se cruzam, o cruzamento da morte, quando é a média cruzando para baixo, ou o cruzamento da alta, sei lá como é que eles chamam, quando é ao contrário, a média cruzando para cima, essas médias menores, né, cruzando para baixo, cruzando para cima, o que mostra uma reversão de tendência. Nesse caso, a média menor aqui, cruzando para baixo, a média, ou seja, a média de 26 períodos, que é essa aqui laranjada, cruzando para baixo da média azul, que é a média de 50 períodos, mostra que o Bitcoin está em curto prazo, pelo menos em tendência de baixa. Normalmente, quando isso acontece, nós temos uma reversão de tendência e isso aqui tende a ir para baixo. Então, é bem interessante você ver aí que as médias vão se cruzar nos próximos dias, tá? Provavelmente a gente tem aí dia 20, hoje é dia 20, sexta-feira, podemos ter até no domingo aí, que é um dia normalmente interessante para baixa volatilidade, baixo volume e uma manipulação no mercado. Podemos ter no domingo ela se cruzando e se isso acontecer aqui no domingo, eu aposto em queda drástica a partir do domingo, segunda-feira, tá bom? De novo, não é recomendação de investimento, não estou dizendo que o Bitcoin vai fazer isso. Estou falando que, ao meu ver, a maior probabilidade é que isso aconteça, beleza? Agora, o segundo cenário, desculpa pessoal, o segundo cenário hipotético, eu acho pouco provável, tá, que isso aconteça, até porque a gente tem grandes players, vários traders, esperando que esse preço caia para fazer mais aportes, para entrar com força no mercado. Então, não vejo vindo força compradora aí para trazer para a gente esse cenário. Porém, eu tenho que colocar ele aqui na mesa para vocês, que é o que está se apresentando, ou seja, não temos ainda uma definição definitiva, é um cenário definitivo de que o Bitcoin vai cair ou o Bitcoin vai subir. Então, essa segunda hipótese do Bitcoin subindo, ele teria feito aqui esse topo para buscar um fundo ascendente e agora fazer um topo mais alto, lá na casa dos 115, 114 que a gente tinha conversado, para depois vir retestar aqui o fundo, o topo histórico como fundo, e aí voltar a subir buscando valores ainda mais altos. Pode acontecer? Pode. Eu acho baixa essa probabilidade, tá? Eu espero, sinceramente, que o Bitcoin tenha uma reversão de tendência alta nos próximos dias e venha buscar aqui valores que a gente já conversou na casa dos 97 mil, que é onde eu estou traçando aqui essa linha de resistência, tá? Ou se ele perder aqui, vir buscar valores mais baixos ainda para depois repicar. Inclusive, deixa eu voltar a descer isso aqui, que ele tem que ficar mais ou menos aqui onde eu estou de olho. 97 mil, 96 mil e 900 é mais ou menos a região que nós traçamos Fibonacci. Como que você chega nesse valor? Bom, você faz o seguinte, pessoal, vai para gráficos maiores, nós vamos para gráficos semanal. Pegar aqui, ó, vamos para o gráfico semanal, aqui, exatamente. Nós vamos para o gráfico semanal, pegamos aqui Fibonacci, traça lá do fundo que ele fez em 74 mil, joga lá para o topo, tá vendo? Jogamos lá para o topo, onde que Fibonacci vai nos trazer. Tá vendo aqui, ó, 97.400, 93 mil até 88. O que a gente faz? A gente pega essa região aqui. Essa região aqui é uma região de compra.
essa região aqui é uma região de compra. Vamos colocar aqui, tá vendo aqui? Essa região é uma região de compra. O gráfico está um pouquinho poluído, deixa eu tirar esse daqui para ficar um pouco mais nítido. Não sei se vocês conseguem ver bem aí, pessoal, mas tem aqui essa linha tracejada verde que eu deixei. Essa aqui é uma região de compra. Vamos colocar em gráficos menores para a gente conseguir ver ela aqui mais definida. Tá vendo aqui? Então, essa região toda aqui é a região onde os traders estão colocando as suas ordens de compra. Eu gosto de colocar ordens escalonadas, tá? Então vem comprando aqui, vem comprando aqui, vem comprando aqui, aumentando a mão até chegar aqui embaixo. Se eu notar, claro que isso aí é só um pullback saudável. Se nós estivermos em bear market profundo, ou seja, se nós entrarmos em bear market profundo, galera, que tem gente, inclusive, tem traders que estão acreditando nisso, aí, meus caros, nós estamos falando do Bitcoin buscar lá, ele bateu aqui para fazer esse fundo, esse topo, estamos falando do Bitcoin lá buscar valores bem mais baixos. Só que mesmo que isso aconteça, é pouco provável que ele vá de uma vez só. Muito pouco provável. Então, mesmo que eu compre essas ordens, meu preço médio vai ficar aqui mais ou menos na metade desse retângulo. A hora que ele fizer um repique aqui, se eu notar que ele está mostrando fraqueza, eu saio, vendo aqui minhas posições, e espero por valores mais lá embaixo, tá? Se eu for comprando aqui, meu preço médio fica mais ou menos no meio. Quando ele faz esse repique, eu saio e depois espero por melhores oportunidades. Eu acho esse cenário pouco provável, tá? Do Bitcoin cair assim. Eu acho que ainda nós teremos uma pernada de alta nesse ano. Provavelmente mais para o final do ano, buscando aí valores mais altos e batendo esse all-time high. Beleza? Esse é o cenário que eu acho que nós temos para o Bitcoin nos próximos dias, uma tendência de baixa, indo buscar a nossa média móvel de 100 períodos, que vai confluir ali na casa dos 97 mil. Nós já conversamos com isso em vídeos passados nessa semana. Se você ainda não conferiu, dá uma olhada, é muito importante que você assista o canal e se inscreva. Se inscreve aí no canal que eu estou trazendo vídeos diariamente falando sobre análise de Bitcoin, mercado tradicional, você não quer ficar de fora, beleza? Deixa aí no comentário se você quiser que eu faça alguma análise de um ativo específico para eu dar uma olhada, pode ser até uma oportunidade de compra para mim e eu deixei passar. Agora, pessoal, quero mostrar para vocês algo bem interessante no Ethereum. O Ethereum, que está em uma zona extremamente importante, nós já conversamos sobre isso, ele está nesse caixote, igual o Augusto Bax gosta de falar, ele está nessa lateralização há vários dias. Repare aqui que eu estou no gráfico diário, nós estamos aqui há diversos dias fazendo essa lateralização, o que configura uma acumulação. Agora, não necessariamente, olha aqui, essa acumulação vai romper para cima, tá? Podemos ter aqui um cenário de distribuição, que ele vem batendo assim nesse caixote e pumba, vem aqui buscar valores mais baixos. O que eu quero mostrar para vocês e que me preocupa muito aqui no Ethereum é o seguinte. Eu já conversei com vocês, inclusive no vídeo que eu fiz ontem, de um indicador extremamente importante que eu analiso quando eu vou fazer minhas compras ou vendas em ativos de risco, no caso, criptomoedas, que é o RSI. O RSI, pessoal, eu gosto de usar isso aqui, que é RSI com divergência. O que o RSI está mostrando para a gente? Enquanto nós temos aqui o Ethereum nessa fase de acumulação dentro desse caixote, com valores um pouquinho mais altos aqui, tá vendo? Se a gente pegar aqui, ele tem aqui uma pequena subida. Olha o que está acontecendo com o RSI. Está caindo, pessoal. Então, a gente chama isso daqui de divergência. Quando você tem o preço subindo e o RSI caindo. Não é legal você ter divergência no RSI, no gráfico diário. O Ethereum, pessoal, já deixou divergência no gráfico diário. O que isso me mostra? Isso me mostra que nós podemos ter nos próximos dias uma alta queda no Ethereum. E aí estamos falando de valores aqui, tentando buscar aqui 1.800. Eu acho pouco provável que ele volte para essa região de 1.800,
Porque antes dele cair para lá, nós temos uma região extremamente forte, resistente aqui na casa dos 2.100 dólares. Então, e ainda temos uma outra aqui na casa dos 2.200, tá? Que também foi uma região de muita negociação. Se a gente voltar lá atrás, tá vendo aqui, ó? Uma região de muita negociação do Ethereum. Eu acho complicado a situação do Ethereum. Acho sim que nós teremos quedas fortes nos próximos dias. Vindo buscar aqui a região de 2.200. Se não segurar, vai cair para 2.000, 2.100. E se ele perder, aí, meu amigo Balbal, teremos o Ethereum buscando lá os 1.800 novamente, tá bom? Vamos colocar isso aqui um pouquinho mais para baixo. Esse daqui fica aqui. A gente deixa isso aqui no gráfico para analisar depois o movimento que o Ethereum vai fazer. Ao meu ver, o que o Ethereum pode fazer aqui ele está fazendo isso aqui, subir um pouquinho, vir buscar aqui a casa dos 2.200 para depois voltar a subir para valores mais altos. Acho pouco provável que a gente busque valores muito baixos no Ethereum, tá? Porém, se nós traçarmos Fibonacci, vamos lá de novo fazer aquela análise que a gente sempre faz, que é importante, pessoal. Quando você for fazer análise de gráfico, você precisa usar Fibonacci, que é o que todo mundo usa no mercado financeiro. Você vai lá, traça Fibonacci lá do fundo que ele fez, e você vai ver que nas regiões, eu vou até limpar aqui o gráfico para vocês verem com mais clareza, você vai ver que nas regiões que o Ethereum, nas regiões de Fibonacci, nós estamos falando aí na casa de, olha aqui, deixa eu limpar agora, vou colocar até um no meio aqui para a gente ver exatamente onde que está passando isso. Tira aqui essa Fibonacci para não ficar muito colorido, tira isso daqui. Eu vou deixar isso aqui porque aí mostra depois pra gente o que eu acho que o Ethereum vai fazer. Podemos até puxar isso aqui um pouquinho mais para baixo para bater exatamente com o fluir aqui com o Fibonacci. Bom, tá vendo aqui que, de novo, nunca é um preço fixo, tá, pessoal? Sempre é uma região. Nós podemos ter aí o Ethereum vindo buscar essa região, essa região de caixote aqui embaixo, que é praticamente, tem muita gente que gosta de usar isso, inclusive, né? Você pega assim, esse caixote, copia ele e replica aqui para baixo. São zonas onde o Ethereum pode chegar. Então nós temos aí a região de caixote novamente embaixo, onde o Ethereum pode vir buscar mais para baixo aqui de onde ele está no momento. E aí, de novo, os traders gostam de colocar ordens de compra escalonadas vindo até aqui embaixo, próximo de 1.800. Repare que na faixa de 1.800 ele ficou lá atrás um bom período de acumulação. Então, se ele vier buscar essa região, vai ser uma região de suporte muito forte. E aí sim, eu acho que aqui ele segura bem, caso ele venha para essas regiões mais extremas, tá? Eu acho difícil, acho que o Ethereum, o máximo que ele pode cair, é claro, quando a gente fala de altcoin, pessoal, altcoin pode cair 100%. A gente vê diversos altcoins aí despencando. Porém, o Ethereum é a segunda moeda mais forte do mercado, tirando o Bitcoin. O Ethereum é a maior. Então, se a gente quiser ter ainda algum lucro com altcoins nesse ciclo, o Ethereum tem que se segurar em algum momento e mostrar força. Eu acho que o momento é agora, mostrando que ele ainda continua sendo uma moeda muito forte. Então, ele pode vir aqui na casa dos 2.000 baixo, talvez ali bater um pouquinho abaixo de 2.000 e já mostrar a força um pouquinho, vindo aqui, lateralizando para depois voltar a subir. Então, é isso que nós temos aqui para o Ethereum nos próximos dias. Eu vejo que podemos ter, vou até deixar o caixote aqui, para a gente conseguir ver depois o que vai acontecer com o nosso querido Ethereum. Vou só deletar isso aqui, porque agora a gente já sabe que a região de compra vai ser mais ou menos aqui. É isso que eu acho que vai acontecer com o Ethereum nos próximos dias, vindo buscar valores mais baixos para depois voltar em tendência de alta. Beleza? Fora o Ethereum, eu estou de olho em algumas outras altcoins, tá? Vou fazer um vídeo específico para falar sobre elas. Eu já venho falando sobre algumas aqui. Fiz um vídeo ontem falando sobre DeFi, que eu estou muito bullish. Vou ficar de olho em algumas altcoins ligadas a esse setor, a essa narrativa, para tentar pegar de novo essa alta que eu espero que aconteça quando o Ethereum vir ali buscar a casa dos 2.200, 2.100, 2.000, um pouco mais baixo. Beleza? Agora deixa aí no comentário o que você acha que vai acontecer, se você acha que vamos ainda atingir a alta histórica nesse ciclo, ou se a partir de agora entraremos num bear market profundo e só vai despencar, como tem alguns youtubers falando já por aí.
o que eu não acho que vai acontecer, mas deixa aí no comentário, eu quero saber a sua opinião e a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau!